Solicitado uma declaração. Alguém me disse aqui uma declaração de líder do PL, mas só posteriormente ao início do grande expediente se solicita a declaração. Peço uma parte, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, de imediato eu concedo uma parte para o meu colega Caleb Garbim. Serei breve, 2 minutos. Com todo o respeito, vereador Cláudio Libardi. Eu disse para o senhor agora nos bastidores aqui, o senhor reproduziu conversa nosso do bastidor, então me sinto em liberdade de dizer isso. Abre aspas. Certa vez lhe procurei no estacionamento da casa e ele disse: seus eleitores estão me procurando para resolver problema de buracos na cidade. E o senhor disse para mim: eu não sou vereador de buraco. E reafirma: eu sou um vereador que olha para o buraco, que pensa em estudar um projeto de lei, que pensa em apresentar moção e, quando é necessário, a gente vota a favor e vota contra. Se não é nossa competência discutir o assunto, vereador Andressa e vereador Libardi, por que nós queremos ouvir o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se a competência não é nossa? Porque é fácil. É fácil jogar para a torcida. É fácil jogar para a torcida. Vereador Caleb, só um minutinho. Uma questão de ordem, pois não, vereador... Eu lhe respeitei e não pedi questão de ordem. Só tudo bem. que manter o tempo, presidente. Só um minutinho. 4 O tempo está mantido. Qual questão de ordem, vereadora Andressa? Qual artigo, vereador? Artigo 209. Pois não. Qual inciso? Pois não. Qual o inciso, vereador? Que é a questão da... Inciso. Inciso... 72. Na verdade, senhor presidente, Não, eu ia pedir para o vereador se ater ao tema, porque ele trouxe algo aqui dos aspectos de uma conversa com ele, vereador Cláudio, que não tinha nada a ver com o assunto. Obrigado, vereador Andressa. Por favor, no aparte do orador, vereador Ramon, solicita-se que se mantenha o tema. Segue aparteando o vereador Caleb Garbim. Voltando ao tema, se o tema não é de competência, se a moção não é de competência da nossa parte, vereador Libardi, não tem porque nós ouvimos o Conselho. Se o senhor acha que não é pertinente votar uma moção, então que se retire moção do nosso regimento interno. O senhor está propondo uma mudança do regimento, já aproveita e retira a moção. Se o senhor acha pertinente apresentar uma moção contra os cortes do Parou no governo Bolsonaro, apresente e nós vamos discutir isso. E última coisa para encerrar e devolver o seu tempo, vereador Capitão Ramon. Ninguém em nenhum momento falou aqui sobre o fato de ser evangélico. Eu não citei o fato de ser evangélico ou cristão para ir contra ou a favor do aborto. Então a senhora tem que dar um nome a quem diz. Porque a senhora joga no ar e aqui dentro não é um evangélico, tem vários. A senhora está lançando o assunto como se os evangélicos opressores, os evangélicos não sei o quê, os evangélicos querem impor a sua ideia. A senhora é comunista e quer impor a sua ideia e eu tenho que lhe ouvir com respeito. Então a senhora deve ter respeito por quem foi eleito para estar aqui dentro. Se a senhora não concorda, se a moção for aprovada, apresente outra moção, derrube a moção que foi aprovada. A casa vive dessa forma, nós vamos ficar até quando? Quando o assunto é pertinente, então eu tenho competência. Quando o assunto não é pertinente, vou devolver meu salário. Isso é demagogia. Segura o tempo do vereador Ramon. Só para nós seguir o regimento e ser justos ao que temos que fazer, vamos lembrar os colegas vereadores que quem aparteia no máximo de 2 minutos, independente de ser um pequeno expediente, de ser na declaração de líder ou em qualquer momento. Segue, vereador Ramon, com seu tempo. Então, eu vou ler aqui alguns efeitos do aborto. Perfuração do útero se o aborto for realizado pelo método de sucção. Ruptura do colo uterino. Histerectomia, que é a remoção do útero devido a complicações severas. Hemorragia uterina, também causada por pílulas abortivas. Inflamação pélvica. Infertilidade. Gravidez ectópica, no qual o óvulo é fertilizado fora do útero. Parto futuro prematuro. Infecção por curetagem. Comportamento autopunitivo. Transtorno alimentar. Embolia pulmonar. Insuficiência cardíaca, entre outros. Isso é que o aborto proporciona no nosso país. Aqui eu escutei alguns parlamentares falando a respeito de que aqui não é competência. Se numa casa legislativa nós não pudermos falar, então nós estamos numa ditadura. Estamos numa ditadura? Aqui o parlamentar deve falar. Ele deve falar do município, do estado e do governo federal. Se eu não puder utilizar os mecanismos que temos no nosso regimento interno, que é aqui na Casa Legislativa de Caxias do Sul, que ampara as ações deste parlamentar, então a gente fecha o parlamento caxiense. Voltando, 61% dos brasileiros são contra o aborto. Isto é, tanto de pessoas de direita quanto pessoas de esquerda. 61%.
Brasileiros, não é aqui em Caxias do Sul, não é cristão, não é evangélico, não é quem quer que seja. Brasileiros e brasileiras, como vocês gostam de falar, que brasileiro já engloba todo mundo. 39 mil mulheres morrem e milhões são hospitalizadas. Nós vamos falar a respeito das 39 mil mulheres que morreram em salas abortivas. Nós vamos falar sobre isso. Já tem previsão legal. A legislação brasileira já permite, em 3 casos. Gravidez decorrente de estupro. Vou lhe pedir uma parte de 10 segundos, Risco à vida Ramon. da mulher. Capitão Ramon. Anicefalia de feto. Pois não, vereador? De imediato. Obrigado pela gentileza do senhor. 10 segundos. Sim, só para esclarecer, eu não falei que não poderíamos debater. Eu sugeri que debatêssemos no pequeno ou no grande expediente, só para ficar claro que o senhor entendeu um pouquinho diferente. Obrigado Perfeito. pela gentileza. Obrigado. Presidente, se o senhor puder me conceder mais 15 segundos, se for faltando antes ali. Obrigado. Continuando. 500 mil abortos clandestinos. Se a gente aprova, vai aumentar esse número. Vai passar de 500 mil para milhões. Já temos mecanismos legais em caso de gravidez, de risco da mulher, anencefalia e decorrente de estupro. Então, se nós vamos liberar o aborto, nós vamos acabar com o direito à vida. E aí aqui, nós não queremos aumentar a pena de bandidos que destroem famílias e nós queremos atacar bebês. Bebês que não têm o direito de se defender. Então nós, parlamentares, devemos dar dignidade daquela pessoa poder se defender. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon.